E se dissessem que, tipo, esperar que a escola ensine uma criança a ser uma pessoa ética, honesta e de bom caráter é um dos maiores erros da nossa sociedade moderna? Nossa, é uma afirmação que choca logo de cara, né? Choca muito. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num texto que traz uma afirmação que, assim, parece quase um absurdo na primeira leitura. E qual é a frase exata do texto? A frase é bem categórica. Professor não é educador. É o tipo de coisa que faz a gente parar tudo e repensar. Total. Porque a imagem que a sociedade tem da escola hoje em dia é, sei lá, quase sagrada, sabe? Sim, a gente tem uma fé cega na instituição. Pois é, as pessoas entregam a criança de manhã no portão da escola e, de um jeito bem consciente, esperam que a escola faça todo o trabalho pesado. E que devolvam um cidadão impecável no fim do dia, prontinho para o convívio. Exatamente. O nosso objetivo nessa imersão de hoje é desconstruir essa ideia que todo mundo aceita meio que no automático. Analisar essa separação radical que o texto propõe entre o que é papel da escola e o que é papel da família. É uma missão importante. E para começar, a gente precisa estabelecer as bases desse material, separando dois conceitos que foram totalmente misturados com o tempo. Que conceitos são esses? A diferença entre educar e instruir. Essa distinção me pegou muito de surpresa quando eu li. Pegou, né? Sim, confesso que sim. A gente usa essas duas palavras de forma intercambiável o tempo todo. Como se dar aula de geografia e ensinar o aluno a não mentir fossem parte da mesma descrição de cargo. E é exatamente aí que começa a confusão. O autor estabelece uma fundação muito clara logo de cara no material. Tá. E como ele define educar? Educar na raiz da palavra mesmo e do propósito significa desenvolver valores, atitudes, hábitos e caráter. É uma coisa mais interna, então. Isso. É o processo que ajuda o ser humano a conviver com ética e a encontrar a própria realização pessoal. É uma formação moral profunda. Entendi. E o instruir? Já o instruir é a parte, assim, prática da coisa. Consiste em transmitir conhecimentos, competências e técnicas. Entregar as ferramentas. Exato, entregar as ferramentas matemáticas, linguísticas, científicas, para que o indivíduo consiga garantir o próprio sustento. Para ele viver com segurança e navegar pelo mundo físico, né? Perfeito, é bem por aí. Ou seja, instruir a ensinar, tipo, como funciona a gravidade, como programar um computador, ou as regras de pontuação do português. E educar é ensinar sobre resiliência, empatia, sobre ter responsabilidade pelos próprios atos. É uma linha muito divisória que o texto traça. Muito firme. O texto afirma que a tarefa principal do professor é a instrução. Certo. A educação moral pertence a outro departamento, porque exige um tipo de relação completamente diferente. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque se a instrução é a verdadeira tarefa da escola, a quem pertence a responsabilidade de moldar o caráter? Essa é a grande questão. E a mais importante ainda, por que o professor que passa tantas horas por dia com o aluno não deveria assumir também esse papel? A resposta que o texto dá está na natureza do vínculo. Como assim, vínculo? O material argumenta que a verdadeira educação nasce obrigatoriamente de um vínculo afetivo real e profundo. De uma conexão emocional. Exato. Em outras palavras, apenas quem ama verdadeiramente a criança ou o jovem consegue educar de maneira eficaz. Caramba! A formação moral exige intimidade, sabe? Exige conhecer a fundo as vulnerabilidades daquele indivíduo. E um compromisso que vai muito além de um contrato de trabalho assinado. Então a responsabilidade de educar cabe mesmo à esfera familiar e não à escolar. Segundo o texto, sim. Pertence única e exclusivamente à família. Sabe o que me vem à mente com isso? O quê? É como contratar um instrutor de natação. Gostei, explica melhor. O papel dele é a instrução técnica, certo? A pessoa paga para ele ensinar a bater as pernas, a respirar de lado, a sobreviver na água. Sim, um objetivo muito claro e prático. Imagina se, do nada, a gente começasse a exigir que esse instrutor de natação, tipo, entre um mergulho e outro ali na piscina, ensinasse o aluno a ser virtuoso. Nossa, verdade. Exigir que ele ensinasse a ter
compaixão pelo próximo, a não ser egoísta na vida não faz o menor sentido. Não faz mesmo. Não é o foco dele, e principalmente não existe aquele amor paterno ou materno naquela relação profissional, é um serviço sendo prestado. O cara pode estar num dia péssimo, querendo ir embora pra casa logo, e a gente tá lá cobrando que ele seja um pilar moral. Exatamente isso. Essa sua analogia ilustra perfeitamente a insustentabilidade dessa cobrança. Fica pesado, né? Muito pesado. Pense na rotina escolar de verdade. Nós estamos exigindo que um professor de história ou química desenvolva com 30, 40 alunos dentro de uma sala e com centenas de alunos ao longo da semana um tipo de relação afetiva que é humanamente impossível de manter. É uma matemática que não fecha de jeito nenhum. Não fecha. E isso nos leva a um ponto do material que desconstrói um dos maiores clichês da pedagogia. Qual o clichê? A ideia de educar pelo exemplo. A famosa frase de que o professor é o grande espelho do aluno. Eu cresci ouvindo isso o tempo todo. Eu também. Mas lendo o material de hoje, a gente percebe como isso é uma ideia muito frágil. É extremamente frágil. Sim, porque esbarra na condição humana básica. O professor é, antes de tudo, um ser humano comum, com falhas. Com certeza. Se a sociedade força o professor a assumir o papel de guia moral, ele não vai transmitir só as virtudes dele. Ele inevitavelmente vai transmitir as limitações dele também, né? As limitações, as neuroses, os preconceitos e os dias ruins. Ninguém é 100% coerente o tempo todo, todos os dias. E vamos ser sinceros, uma criança é uma máquina de observar hipocrisia. Nossa, um radar porinho. Se o professor tenta se colocar como esse farol ético inabalável, mas aí numa terça-feira qualquer ele perde a paciência de forma injusta com a turma. Ou, sei lá, avalia um trabalho com um certo favoritismo visível. Exato. A criança percebe isso na hora. O aluno recebe uma mensagem completamente contraditória de alguém que, na teoria, deveria ser a bússola moral dele. Precisamente. E o resultado psicológico disso para o aluno é uma visão muito confusa do que é certo e errado. Fica tudo distorcido. Sim, porque quando a formação do seu caráter depende do exemplo de um profissional sobrecarregado, a sua base moral fica à mercê das variações de humor dessa pessoa. É um peso brutal e injusto para quem só queria ensinar biologia e gera um ambiente de instabilidade gigantesco para o aluno. E isso ganha uma proporção muito maior quando a gente olha para a trajetória escolar inteira da pessoa. Nem me fale. Se a gente já percebeu que exigir isso de um único professor não funciona, imagina a matemática disso a longo prazo. O texto traz um dado muito interessante sobre isso, né? Um dado que me fez parar e recalcular tudo. O autor aponta que, até os 15 anos de idade, um estudante médio convive com cerca de 20 professores diferentes. 20 professores? 20 referenciais morais distintos se a gente seguir essa lógica de que todo professor é educador. E o texto não joga esse número de 20 professores à toa. Ele pede justamente para a gente imaginar a diversidade caótica que compõe esse grupo de adultos. Uma mistureba total. Total. Aquele estudante vai passar por professores que são profundamente religiosos e no ano seguinte por ateus convictos. Vai ter aula com profissionais super moderados politicamente e outros com visões bem mais extremistas, sejam políticas ou sociais. Haverá aqueles professores que dão a vida pela profissão, super engajados na sala, e aqueles que infelizmente estão ali só esperando da hora de bater o ponto para ir embora. É a realidade de qualquer profissão, né? Pessoas muito disciplinadas cruzando no corredor com profissionais meio caóticos ou até indiferentes a coisas como civismo e respeito. É um microcosmo da sociedade real. Tem indivíduos equilibradíssimos e indivíduos cheios de vícios. Então a grande provocação que fica dessa parte do texto é tipo, como é possível imaginar que a formação moral que exige uma super consistência e segurança dependa dessa colcha de retalhos? Se a gente transfere a educação moral para a escola, a gente está basicamente entregando a criança a 20 visões de mundo diferentes. Cada professor vai puxar a criança para o próprio sistema de crenças. Exatamente. É como tentar calibrar uma bússola num lugar que está cheio de ímãos diferentes ao redor. Nossa, ótima imagem. A cada aula que começa, a cada novo semestre, o polo norte magnético da criança muda completamente de direção. Uma hora o professor de matemática puxa para um lado de rigor extremo.
Depois o de artes puxa para uma visão totalmente libertária e sem regras. E aí o aluno perde o referencial de onde é o verdadeiro norte. Mas olha, peraí, deixa eu fazer um contraponto válido aqui. Claro, manda. Porque algo me deixou com a pulga atrás da orelha durante a leitura. E acho que é uma dúvida comum. Pode falar. As instituições de ensino impõem regras, não impõem? Existe um código de conduta na escola. Sim, toda escola tem um regulamento. Então, se o aluno bate no colega, ele toma suspensão. Se ele cola na prova, sei lá, leva um 0. Impor essas regras, punir o comportamento inadequado. Isso não seria, na prática, uma forma de educação moral? Essa é a armadilha na qual a grande maioria das pessoas cai. E o material antecipa exatamente essa confusão. Sério? E como ele desfaz isso? Nós temos uma tendência enorme de confundir condicionamento comportamental com formação de virtudes. A resposta analítica do texto é que não. Manter a disciplina não é educar. Mas como não? Fiquei confuso agora. A punição não está ensinando para a criança que a agressão é algo errado? Na verdade, não. Ela está ensinando que a agressão é proibida naquele espaço específico e que resulta numa consequência negativa imediata. Ah, entendi. Isso é muito, muito diferente de internalizar o respeito pelo próximo de verdade. O texto argumenta que toda instituição de ensino precisa de disciplina simplesmente para que o ambiente possa funcionar. Para não virar um caos. Exato. Quando o inspetor de corredor dá uma advertência para um aluno que está gritando, o objetivo primordial não é salvar a alma daquela criança ou dar uma lição de moral. Qual é o objetivo, então? É só fazer com que o barulho pare, para que o professor consiga terminar de explicar a equação na lousa. É puramente prático. Ah, a ficha caiu completamente agora. É o mesmíssimo princípio do manual de conduta de uma empresa. Perfeito! É pragmatismo institucional puro. O mesmo nível de disciplina exigido num clube de futebol, num condomínio fechado ou num escritório corporativo. Nenhuma organização coletiva sobrevive sem regras de convivência básicas. Nenhuma. Faz muito sentido. Se o RH da empresa me dá uma advertência formal porque eu gritei com um colega numa reunião, o pessoal da RH não está preocupado em me transformar numa pessoa mais compassiva e boa. Eles não estão me educando. De jeito nenhum. Eles estão apenas garantindo que o clima no escritório não vire um inferno, protegendo a produtividade da empresa. Então, se a escola pune, é só uma garantia de ordem. Um controle de tráfego, digamos assim. Controle de tráfego é o termo ideal. A disciplina escolar lida com a manutenção do sistema. E a educação verdadeira? A educação verdadeira acontece quando uma mãe senta com o filho em casa para conversar sobre o porquê dele ter mentido. Investigando as razões mais fundas, né? Isso, investigando os medos da criança, ensinando sobre honestidade no longo prazo. Isso sim é educar. E a escola que suspende o aluno por falsificar a assinatura do pai na agenda está só defendendo as próprias regras. Exatamente. Está defendendo a integridade da instituição. Se a gente achar que a escola está fazendo o papel da mãe nesse momento, a gente cria um ponto cego imenso na formação dessa pessoa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa análise. Porque a natureza não tolera o vácuo, certo? Certo. Se a escola não está construindo o caráter moral de forma profunda, porque o que ela faz é apenas esse controle de tráfego, mas os pais em casa acham que a escola está sim fazendo essa formação, aí nós batemos de frente com o efeito colateral mais perigoso descrito nessa fonte. que é a transferência de responsabilidade. Esse é o núcleo de quase todo o problema atual. A sociedade construiu e comprou uma imagem superestimada, bem romantizada, do professor como um moldador de almas. E o que acontece na prática com isso? Na prática, os pais, que muitas vezes estão exaustos ou até despreparados para lidar com os conflitos, usam essa coroa imaginária que colocaram na cabeça da escola como um passe livre para se isentarem. É o famoso, eu pago a mensalidade e a escola que resolva. É um mecanismo psicológico até compreensível, dado o cansaço do dia a dia, mas o resultado é terrível. Terrível. A pessoa vai lá, compra o material escolar mais caro, garante que a criança está bem alimentada e limpinha na porta do colégio e sente um alívio de que, aspas, comprou o desenvolvimento do caráter do filho. A obrigação foi terceirizada com sucesso. E quando o conflito aparece, que sempre aparece, a transferência de culpa é imediata. Verdade, a gente vê muito isso. É super comum ouvirmos pais reclamando, tipo,
Nossa, eu não sei mais o que fazer, não sei o que essa escola anda ensinando, meu filho tá impossível de lidar em casa. Como se a falta de obediência do menino na mesa de jantar fosse uma falha na prestação do serviço contratado pela escola. O autor do documento alerta muito para isso. Garantir o sustento material, a comida, a roupa, é o mínimo. É o básico. Para a instituição de ensino, é negligenciar a etapa mais vital e difícil de ser pai ou mãe. É um choque de realidade gigante para quem escuta isso. Porque é muito mais fácil culpar o sistema educacional inteiro do que fazer o trabalho braçal, diário, de ser pai e mãe. Exige muito sacrifício, né? Muito. Significa estar presente, ser exemplo contínuo na intimidade ali do lar e ter que lidar cara a cara com as falhas morais dos filhos sem poder acionar um coordenador pedagógico para ir lá resolver a birra no seu lugar. Requer tempo, energia, requer aquele vínculo afetivo incondicional que a gente mencionou lá no comecinho. O problema é que ao empurrar isso para a escola, a gente abre uma porta gigantesca para uma questão muito mais complexa e até perigosa, segundo o texto. E esse é o ponto para o qual a gente precisa olhar de forma muito técnica e neutra agora. Diretriz importante para a nossa conversa. Vamos abordar esse ponto com neutralidade absoluta, apenas relatando a tese que o autor trouxe no documento, sem tomar partido. Bem lembrado. O autor levanta um questionamento estrutural bem válido. Que é qual? Se essa confusão toda entre educar e instruir gera tanta frustração para os pais, tanta confusão para as crianças e uma sobrecarga inaceitável para o professor, por que ela ainda se sustenta? É a pergunta de $1 milhão. Se a lógica aponta que separar as coisas deixaria o sistema muito mais leve, a quem interessa manter essa linha borrada? A análise mostra que usar a escola como agente de educação moral transforma essa instituição automaticamente no instrumento político mais eficiente que um Estado poderia desejar. E o texto faz questão de frisar isso para qualquer tipo de governo, né? Sim, independentemente da inclinação, estamos falando de governantes de direita, de esquerda, democráticos ou não, a mecânica do poder é exatamente a mesma. Espera, deixa eu ver se acompanhei direitinho essa linha de raciocínio da fonte. Vamos lá. Se um governo quiser implementar uma agenda específica na sociedade, ele não precisa ficar mudando lei de cima para baixo de forma autoritária. Não precisa. Se a própria sociedade já deu para a escola a autorização, aquele cheque em branco, para ditar o que é moralmente correto e o que é caráter, quem quer que controle essas diretrizes escolares acaba controlando a bússola moral da próxima geração inteira. Esse é o alerta do documento? Exatamente essa mecânica apontada. Pense em como a engrenagem funciona. Se a escola fosse restrita apenas à instrução técnica e cognitiva, a margem para alinhamento ideológico seria muito pequena. Porque a matemática, a física e a regra de Crase não formam militantes. Exato. Elas não formam cidadãos submissos ou ativistas. Mas, no momento em que o currículo escolar inclui a formação de valores e a cidadania de forma ampla, a escola ganha a capacidade de ditar como aquele estudante deve enxergar a sociedade. Como ele deve enxergar a história e as relações de poder também. A escola acaba virando um megafone do Estado. Um megafone poderosíssimo. Então, seguindo o raciocínio dele, se muda o governo, muda o que é considerado boa educação moral no país. Sim, o pêndulo balança. Num governo mais conservador, a escola passa a educar os valores alinhados a essa visão específica. Aí, sei lá, entra um governo mais progressista, o pêndulo muda de lado. E a escola passa a educar com outros referenciais totalmente diferentes. E no meio disso tudo, a criança vira um campo de manobras para a engenharia social do projeto de poder da vez. Tudo isso só é possível e só acontece porque a gente, como sociedade, aceitou que a escola é que deve fazer a formação do caráter. É isso que o texto alerta de uma maneira bem incisiva. Quando a educação moral foge da família e vira pauta do Estado, você alinha o modo de pensar de milhões de pessoas de uma forma padronizada. O que facilita o controle. Enormemente. Facilita o controle e a perpetuação de quem está no comando. A multiplicidade de pensamentos, que deveria nascer lá da diversidade das famílias em casa, acaba sendo achatada por uma moralidade de manual imposta pelo sistema educacional. Então, o que isso tudo significa pra gente? Bom, conectando todas essas lógicas... No fim das contas, a proposta de separar radicalmente essas coisas não é só para aliviar a carga de trabalho do professor que está exausto. Nem só para dar um puxão de orelha nos pais folgados, vai muito além. Vai para onde?
significa que manter as esferas rigorosamente separadas atua, na visão do autor, como um mecanismo de defesa da própria liberdade. Uma proteção contra esse aparelhamento ideológico. Sim, a instrução técnica, as ferramentas, o conhecimento científico ficam no ambiente da escola. Mas os valores íntimos, a ética e a visão de mundo ficam resguardados dentro de casa, protegidos por aquele vínculo de amor da família. É um escudo maravilhoso. A escola te entrega um martelo e te ensina por meio da instrução técnica a usar a força física para bater um prego. Boa analogia. Mas quem decide se você vai usar esse martelo para construir uma casa para alguém ou para quebrar a vidraça do vizinho de propósito é o seu caráter. E esse caráter precisa ser moldado por quem te ama, pela sua família, não por uma cartilha aprovada num ministério qualquer. E assim a gente chega num ponto muito sólido dessa tese. O professor ensina, transmite, capacita para o mercado. O pai e a mãe educam, formam o caráter, orientam a pessoa. Misturar as duas coisas gera o cenário que a gente vive hoje. Um sistema onde o professor adoece de exaustão, o aluno fica completamente à deriva nesses referenciais conflitantes e os pais se omitem da missão mais importante da vida deles. E de quebra, a política acha uma porta escancarada para manipular o futuro. Entendendo toda essa engrenagem de causa e efeito, a frase que chocou a gente lá no início, o professor não é educador, Sim. ela deixa de ser uma agressão, uma ofensa para se tornar uma constatação de limites super saudáveis para todo mundo. É fascinante como desconstruir uma única frase faz a gente repensar tantas dinâmicas do dia a dia. Desde a bronca que se dá no filho em casa até como a gente avalia o sistema político e educacional do país. É o poder de analisar as coisas pela raiz. Fica aqui o nosso super agradecimento pela companhia de quem escutou e acompanhou essa nossa análise tão detalhada de hoje. A gente sempre tenta trazer esses temas para valorizar o questionamento de conceitos que já estão cristalizados pela sociedade. Questionar o que parece óbvio é sempre o primeiro passo para o conhecimento real, né? Com certeza. E antes da gente encerrar, o que você acha de deixar um pensamento final para o pessoal refletir em casa? Eu trouxe uma provocação inédita, baseada no que a gente discutiu hoje, que vale a pena ponderar. Opa, manda! Se a sociedade realmente adotasse de forma integral essa separação radical que o texto propõe, imagina só como seriam as reuniões de pais e mestres no futuro. Nossa, verdade. Em vez de professores e pais ficarem discutindo o caráter, a moralidade ou a falta de respeito de um aluno, será que essas reuniões passariam a ser exclusivamente sobre o desenvolvimento cognitivo e lacunas de aprendizagem? Foco total na instrução. Exato. Imagina o alívio. Deixar aquele famoso boletim moral para ser avaliado e cobrado única e exclusivamente na mesa de jantar de casa. Como será que essa clareza de papéis não transformaria a nossa relação com o aprendizado e com as nossas próprias famílias? Fica a reflexão.